Pessoal, populismo no Brasil. A gente vai continuar com o nosso tema, parte 2 do populismo no Brasil. Vamos lá? Nós vimos que o populismo é um sistema de governo, né, com forte apoio popular, ok? Que se desenvolveu entre as décadas de 1930 e 70 na América Latina e que buscava promover a industrialização ou a modernização da economia nos países latino-americanos. O populismo se manifesta durante a Guerra Fria e os estadunidenses eles firmaram uma série de alianças e acordos econômicos e militares com os países latino-americanos durante os seus governos populistas. Alguns desses populistas vão ter uma política neoliberal de maior sintonia com os Estados Unidos. Outros, nacionalistas mais radicais, vão pregar a completa independência do Brasil em relação aos Estados Unidos. Já um terceiro grupo, chamado de desenvolvimentistas nacionalistas, eles vão perceber ali, vão permitir a entrada de investimentos norte-americanos, entretanto, regulamentadas pelo Estado. O Estado iria direcionar, né, esses investimentos para promover o desenvolvimento econômico da nação. Na última aula, a gente viu o Dutra, lembra dele? Responsável pela criação da Constituição de 1946, ok? E também pela criação do Plano SALT, o Plano de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. O Eurico Gaspar Dutra, apesar de uma política nacionalista, ele se aliou bastante, né, aos Estados Unidos, propondo uma política econômica neoliberal. Além disso, propunha uma perseguição política aos comunistas no Brasil, né? O resultado disso foi o fechamento do Partido Comunista Brasileiro em 1947, que passou a agir na ilegalidade. Já Getúlio Vargas, posterior a Dutra, adotou uma política nacionalista ou desenvolvimentista nacional. Ele criou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, e também a usina hidrelétrica Paulo Afonso e a Petrobras. Concedeu ainda o aumento de 100% do salário mínimo após as greves, né, que ocorreram em São Paulo. Enfrentou muita oposição, enfrentou muitas greves e diante, né, da tentativa de golpe que a oposição articulava contra ele, ele cometeu o suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Galera, na nossa próxima semana de aula, a gente vai estudar exatamente a carta testamento, né, escrita por Vargas no suicídio, no dia do seu suicídio. É um documento histórico muito interessante, vocês vão ficar impressionados. A gente vai fazer a leitura histórica, portanto, desse documento. Mas, após o suicídio de Getúlio Vargas, quem passa a governar o seu vice, Café Filho, esse bonitão aí da foto. Ele governou apenas por 14 meses e ele tentou sanar a crise econômica que o Brasil enfrentava se aliando aos Estados Unidos, adotando uma política mais neoliberal. Tentou ainda controlar a inflação, congelando os salários, mas não teve bons resultados. Enfrentou grandes protestos de opositores e, ao final do seu governo, não compensava lançar candidatura. A gente tinha, na verdade, a candidatura desses três indivíduos ali, ó. Juscelino Kubitschek, do PSD, que já havia sido governador de Minas Gerais, Juarez Távora, da UDN, um conservador, ok? E Adhemar de Barros, do PSP de São Paulo. O candidato que representava mais a modernidade desses três era Juscelino Kubitschek. Na sua campanha, ele dizia que, se fosse eleito, ele faria o Brasil se desenvolver 50 anos e 5. E adivinha, ele foi eleito. Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil e teve como vice João Goulart. Lembra lá do João Goulart, né? Aquele ministro do Trabalho que recomendou que Vargas dobrasse os salários dos trabalhadores durante a greve de 1953. Assim que JK, Juscelino Kubitschek, se tornou presidente, ele tentou pôr em prática suas promessas de campanha, que eram duas. A primeira era executar o chamado plano de metas, ok? Que a gente vai ver mais à frente. E a segunda promessa era a construção da cidade de Brasília. Observe ali o seguinte: o plano de metas ou programa de metas era uma lista com 31 objetivos, 31 metas para o Brasil se desenvolver economicamente. Essas metas, elas priorizavam a dinamização do processo de industrialização do Brasil. Tinham metas relacionadas à construção de estradas, à construção de indústrias de base, à construção da cidade de Brasília,
aumento na produção de energia, aumento na produção de alimentos, tá? Então, 31 metas para tornar o Brasil um país mais moderno no processo de industrialização. Essa política de desenvolvimentismo nacional, né, desenvolvimentismo econômico do Brasil, priorizou investimentos nos setores de transporte e energia, de indústria de base e a substituição de importações, tá? Em relação à substituição das importações, JK, ele deu prioridade à indústria automobilística. Ele trouxe para o Brasil fábricas da Mercedes, da Volkswagen, ok? E ele achava, né, que com a presença desses automóveis aqui no Brasil, a gente teria, no caso, uma modernização do país, a criação também de uma malha viária para correr esses veículos. Entretanto, alguns especialistas dizem que seria melhor se ele optasse, por exemplo, por linhas férreas, que transportariam mais mercadorias, com menos poluição e de maneira também mais barata. Entretanto, acho que o trem não tinha uma imagem tão moderna que JK buscava em seu governo, quanto, por exemplo, o automóvel. Havia ainda plano de metas voltados também para a educação. O plano de metas era, na verdade, uma promessa de campanha para produzir, né, aquele desenvolvimento que ele prometeu, de 50 anos em apenas 5 anos de governo. Observe essa charge ali fazendo favor. Nós temos ali dois personagens, um que é a cara do JK e o outro que é representado, escrito nas costas ali, povo. E nas mãos de JK está escrito Projeto dos Automóveis. E ele diz para o povo, primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Dá para a gente perceber que para o JK, o seu governo moderno iria também diminuir a desigualdade social, né? Já gerando riqueza, desenvolvimento da industrialização e a economia forte ia fazer com que a população vivesse melhor. Pelo menos em discurso era isso que era dito, tá? Na prática, o que a gente percebe, por exemplo, é que de fato o Brasil trouxe ali inovações, modernizações, mas que não se reverteram em diminuição da desigualdade social. Olha essa charge que foi cobrada numa prova do Enem. Nela está escrito meta de faminto. Na imagem a gente pode perceber JK de um lado e o faminto sertanejo do outro. Ao fundo, meta, 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 ou seja, o tal plano de metas. JK diz: você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Que mais quer? E o Jeca, né, o sertanejo responde: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Ou seja, essa modernização nacional toda aí, ela ficava muito, né, mais associada a grupos de elite e classe média. A população, de fato, mais pobre, não fazia uso da tal modernidade de JK. O plano de metas, ele seria impossível de realizar se não tivesse a participação de capital estrangeiro, de dinheiro de fora, ok? E, obviamente, vários países investiram no Brasil para também fazer parte desse progresso, né, dessa modernidade da industrialização brasileira. Entretanto, não foi possível construir, realizar todas as metas somente com capital estrangeiro. Foi nesse período que se iniciou, então, o processo de endividamento externo do Brasil. JK contraiu vários empréstimos, tanto que olha ali embaixo, ó, a dívida externa dobrou durante os seus 5 anos de governo, a inflação triplicou, e cada vez mais nos tornamos dependentes do capital estrangeiro. Pode até ser que em alguns aspectos o Brasil se modernizou, 50 anos em 5. Mas a gente pode considerar também que a dívida brasileira ela foi bem mais do que 50 anos em 5. E lembra lá, a outra promessa de campanha de JK era a construção de Brasília, né? E a transferência da capital do país do Rio de Janeiro para o interior, Brasília. Dá para a gente perceber que Brasília fica exatamente no centro do Brasil, tá? Distante de todo o litoral, de toda a fronteira. E esse plano da construção da cidade de Brasília no centro, né, a capital do Brasil no centro do território nacional, já existe desde outras constituições de 1891, por exemplo. Entretanto, a construção ela nunca tinha sido, né, posta em prática ou até mesmo questionada. Após a eleição de JK e a aprovação da construção da cidade pelo Congresso Nacional em 1956, começaram as obras. O modelo da construção de Brasília era bastante moderno e arrojado. Um conjunto arquitetônico realizado pelo Oscar Niemeyer e o plano piloto da cidade pelo urbanista Lúcio Costa.
Observando, por exemplo, essa primeira imagem aqui, a gente percebe que o plano piloto de Brasília trazia, né, em seus traços a ideia ali de um avião, justamente para passar a ideia de uma cidade moderna. Já do lado direito, a gente percebe os traços com curvas, né, dos desenhos feitos por Oscar Niemeyer, também representando, né, a modernidade dessa cidade que seria construída do zero no meio do Planalto Central. As obras eram impressionantes, muito grandes, e também a realização demandava muita mão de obra, muita matéria-prima. Vale a gente lembrar que sequer estradas até Brasília estavam construídas no momento. Os primeiros meses da obra foram realizados com material de construção levado para Brasília de avião. Pensa bem, avião, década de 1950. Quanto isso custou, hein? Dá para a gente perceber que ficou bastante bonito. E quando você busca os significados, né, por exemplo, da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, por que o formato de cada um desses prédios, ok? Busque lá, dê uma olhadinha depois. A gente vai perceber que é uma construção bastante interessante, né? É referência internacional. Entretanto, bastante dinheiro público foi empregado na construção de Brasília. Esse espelho d'água que vocês podem observar aqui na imagem, ele não existia no projeto original. O que aconteceu é que a cidade ela foi construída num lugar tão seco que as pessoas tinham dificuldade de respirar nos primeiros dias após a construção de Brasília. Então, a criação do espelho d'água posteriormente seria para dar mais umidade à região. A nova capital, ela foi inaugurada em 1960. Essa construção, ela só foi possível por conta do grande empenho dos trabalhadores, chamados de candangos, geralmente imigrantes da região nordeste do Brasil. Observando essas imagens, a gente pode perceber a importância dessa massa de trabalhadores. Aliás, ali do lado direito, a gente tem um monumento chamado Dois Guerreiros, que foi construído em homenagem a dois trabalhadores, dois candangos, pedreiros, que morreram durante a construção de Brasília. Mas não foram apenas dois, muitos outros morreram durante a construção. Aliás, galera, eu vou trazer para nossa próxima aula uma música sertaneja chamada Pagode em Brasília, para a gente analisar como documento histórico e perceber, né, como essa música ela foi tramada no tecido da história dos anos de 1960. Muito obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo e até a próxima.